contrário que se manifesta. Aprovado por maioria dos votos. Contra o voto do André Rezec e do vereador Dorival e Paçoca. Lilico. Eu também. Pode me incluir também. Posso? Voto contra também. Então, o senhor levanta, por favor. Não, eu estou falando para Vossa Excelência que eu vou... Então, tá bom. Então, contra o voto do vereador Kika Bamiziara também. Ainda no complemento, as comissões permanentes... Projeto de Lei 0024/2007, senhor Prefeito Municipal, que dá nova redação ao artigo 4 da Lei nº 3.904, de 16 de novembro de 2006. As comissões permanentes elaboram os pareceres favoráveis. O vereador solicita a dispensa da leitura dos pareceres. O vereador Eurípio Jorge Nabem solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por o projeto de lei em discussão única. O vereador Paçoca solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Okay. Discussão única, o relatório das comissões especial, processo número 1496/2006, relativo ao requerimento 531 de 2006, do vereador Luiz Carlos Anastácio e outros, que requerem à mesa que seja constituída uma comissão especial para apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação. Com adiamento de 20 dias ao vereador Otávio Alves Garcia. Para a ciência dos senhores vereadores, a assessoria jurídica manifestou-se conforme a solicitação. O vereador Eurípio Jorge Nabem solicita a dispensa da leitura. É regimental da matéria que manifesta da assessoria jurídica. É regimental. Está em votação. Os favoráveis... Senhor presidente, é outro parecer jurídico? Não, é o de anterior a isso. Mas isso é anterior ao pedido de vista do vereador Otávio? É. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Senhor presidente, só para me entender, está votando os termos do parecer? Que eu não estou entendendo o que está acontecendo. A dispensa da leitura dos pareceres. Está em votação os pareceres da comissão especial emitida pelos membros Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente. Está em discussão. Presidente, pela ordem. Eu havia requerido a prorrogação para que eu pudesse analisar, inclusive, a situação criada por 20 dias. Acontece que durante esses 20 dias eu tive que me preparar, que durante a semana passada eu tive julgamento perante o Tribunal do Júri, e essa semana tornou-se impossível qualquer manifestação, mesmo porque eu deveria participar novamente da sessão do Tribunal do Júri agora na sexta-feira, e nessas condições não me foi possível analisar todo esse volume com relação à situação criada. Em virtude disso, eu requero por mais 25 dias a prorrogação, para que eu possa analisar automaticamente, considerando que segunda-feira não haverá sessão, ou 20 dias, pode ser, em vez de 25, mais 20 dias, para que eu possa analisar, mesmo porque essa semana não me será impossível,
E a semana que vem? E a semana de 1º de maio eu devo viajar, devo retornar por volta do dia 3 ou 4. Então, evidentemente que eu teria uma semana só de prazo dentro desses 20 dias que eu proponho a prorrogação. É regimental, está em votação. O pedido de mais 20 dias do adiamento dos pareceres. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se rejeitem. Se manifesta. Aprovado por unanimidade o adiamento da matéria. Complemento. Balancete, processo 1327/2007. Balancete, Existo, Hélio Fernandes César e outros. Apresenta o balancete referente ao mês de março de 2007. A Comissão de Finanças e Orçamentos e Contas elaborou o parecer favorável pela regularidade formal, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo analisar o final. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. O vereador Kiko Miziara solicita o englobamento da matéria. Procederei à leitura das proposituras e o vereador que desejar discuti-las deverá solicitar o destaque. Está em votação o remanescente da matéria. Câmara Municipal de Barretos. Matérias encaminhadas ao plenário para deliberação em sessão ordinária, realizada no dia 23 de abril de 2007. Relação de requerimentos. O vereador Otávio Alves Garcia apresentou o requerimento de número 563/2007. João Alberto Minaré, 564. O vereador Olímpio Jorge Nabem apresenta os seguintes requerimentos: 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 e 574. O vereador Paulo Henrique Correia apresentou o requerimento número 575. Sebastião Rodrigues de Oliveira apresentou o requerimento 576. Luiz Carlos Anastácio, o número 577. Cláudio Honor Risse apresenta o número 578. Destaque. Olímpio Jorge Nabem apresentou também os requerimentos de número 579, 580, 581, 582. O vereador Dorivaldo de Almeida Júnior apresentou os requerimentos 583 e 584. Paulo Henrique Correia, o número 585. Cláudio Honor Risse, novamente, o número 586 e o número 587. Destaque. Paulo Henrique Correia, o 588, e Sebastião Rodrigues de Oliveira, o número 589. Paulo Henrique Correia, novamente, com os seguintes requerimentos: número 590, 591, 592, 593 e 594. O vereador Cláudio Honor Risse apresenta também o requerimento número 595, com destaque.
Sebastião Rodrigues de Oliveira, número 596, o 597, 598 e 599. O vereador Existo Hélio Fernandes Césari apresentou o requerimento de número 600, o de 601, de 602, de 603. Agora o vereador João Alberto Minaré, com os seguintes requerimentos: número 604, 605 e 606. O vereador Lilico apresenta o requerimento número 607. Os requerimentos finalizados, começamos pelas indicações. Havendo duas indicações, sendo a de número 75 pelo vereador Olímpio Jorge Nabem e do número 76 por Paulo Henrique Correia. Os requerimentos do vereador Olímpio Jorge Nabem estão em discussões. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com a sua presença, em nome do meu amigo Eusébio, Paulinho Furacão, quero cumprimentar todos que estão presentes. Eu fiz questão de fazer um comentário a respeito do requerimento 568, senhor presidente, que fala do processo seletivo do SAMU. Como já tem determinação judicial e será encaminhado para casa um projeto para que se faça o concurso público, independente de ser processo seletivo ou concurso público, o importante é que eu quero ressaltar é que as pessoas, quando submetidas a tal processo seletivo ou concurso, existe a lei, né? Como o Otávio fala, lei Euripim, tá bom, né? Tá melhorando, né, Otávio? Que beneficia as pessoas que estão desempregadas não pagando taxa de inscrição. Então, o motivo de eu estar ressaltando isso aí é que agora a gente pode até fazer um trabalho mais amplo, né? De uma amplitude maior em relação a toda a nossa cidade, porque nós entendemos que o número de desempregados é grande e aí coloca em condições todas aquelas pessoas que irão buscar, bispo, buscam um lugar ao sol, né? um trabalho, um emprego público, alguma coisa que dê estabilidade. Então, ao invés de ficar ouvindo, senhor presidente, eu gostaria de verificação de presença. Pois não, senhor. Por favor. Falta de respeito muito grande, né, senhor presidente? Porque quando a gente está aqui, ouve todas as bagunçadas. Peço verificação de presença. O senhor faça chamado dos seus vereadores, por favor. Lembrando a presença obrigatória dos senhores vereadores, voltamos a convocá-los. André Luiz Rezec, Cláudio Honor Risse, Dorivaldo de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes Césari, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Presente. Havendo número legal, por favor, continue, senhor vereador. Verificação de presença. Já pedi, já. O vereador Kiko foi no banheiro. Não, está lá conversando. Verificação de presença. Então, se eu aguardar ele vir aqui. Já que cobram tanto aqui na casa, você não viu a discussão aí agora mesmo? Se cobrando tanta posição dos vereadores, eu acho que tem que dar exemplo. Tudo bem, mas tem o cor necessário para nós continuar, vereador. Vamos aguardar. Não tá lá. Convocou. Então não precisa convocar só para falar o nome, não precisava. Ou é convocação de presença ou não? Senhor presidente, o senhor dispensou algum vereador da sessão? Não, mas se eu for convocá-lo, eu vou pôr falta. Eu acho que nós vamos ué. começar a dar ordem nessa casa, é o seguinte, cumprir horário, chegada de colegas na casa, e esse caso também, se dispensar pessoas antes de acabar a sessão, também tem que acabar. Porque eu acho que a pessoa tem que dar exemplo. E o povo que não vem aqui, não sabe das coisas que acontecem aqui na casa. Então, vamos começar a dar nome às coisas, que eu quero que a verificação de presença. Cadê os vereadores? Eu já fiz a chamada, vereador. Então, o senhor aguarde, por favor. Então, Aguardo. Já que o senhor quer a presença do vereador, ele está ali fumando. Não pode fumar dentro do plenário.
Todos estão fumando, senhor presidente? Todos estão fumando? O vereador está ali no telefone, ou está no banheiro. O senhor quer que eu chamá-lo? Senhor presidente, olha, Eu agradeço, senhor, mas não por tumultua, isso não. que quando eu vejo alguns colegas vereadores dirigir palavras que se julgam tão potentes, bonitas, que se acham um representante legítimo do povo, eu acho que ficam fazendo papel aqui nessa casa daquilo que não é real. Então nós vamos começar a ter problema nessa casa, senhor João Minaré. O senhor que é um vereador de 5 mandatos, sabe muito bem o que eu estou falando, doutor Otávio. E já fui situação, já fui oposição na casa, eu sei muito bem me comportar com os dois jeitos. Mas eu não perco minha postura, não. Eu sei que a democracia existe em qualquer lugar, certo? A maioria sempre vence. Agora, dizer palavras aqui para querer intimidar os outros, essa casa, a partir de agora, ela vai ter um outro caminho. Nós vamos começar a dar nome aos bois. Olipinho, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e sei que Vossa Excelência tem os seus requerimentos, é coisa importante, mas Vossa Excelência pode fazer seu pronunciamento, que nós estamos aqui, os vereadores que estão aqui no plenário, estão te prestigiando e honrando a noite de hoje, porque acho que é obrigação de cada um. Então, Vossa Excelência pode fazer o seu brilhante discurso, que nós estamos atentos te ouvindo. Vereador, porque quando tem a maioria no plenário, a gente tem que continuar as discussões. senhor Depois, se presidente. ele não votar, aí tudo bem, mas por enquanto nós devemos continuar, por favor. Sim, senhor presidente, eu tenho respeito com todos os colegas, mas gostaria que todos estivessem comigo. Certo. Nessa casa eu sempre respeitei todos, mas se algum colega me desrespeitar daquilo que realmente eu não devo, aí as coisas vão complicar, porque eu vou começar a dar nome àquilo que a cidade inteira vai saber, que é muito chato e desleal, deselegante, a gente começar a ter problemas aqui nessa casa com a falta de respeito. Até parece que alguém é mais que alguém. Certo, presidente. Tá certo, Eu presidente? reconheço. Então o é seu isso aí. desabafo. Então é muito importante que as pessoas saibam respeitar o trabalho do vereador, porque nós não estamos aqui à toa, fomos eleitos pelo povo. E sim o povo, representante do povo. Tá? E com relação a esse requerimento, eu estava dizendo que tanto faz ser um processo seletivo como concurso público, como agora foi determinado, as pessoas terão um tempo maior, ou alguns que não deram tempo de se inscrever para esse concurso, poder ter a chance de poder participar de um concurso em igual condições com todos os candidatos pré-selecionados. Então, senhor... mais uma partezinha, só 2 palavras. Senhor, Eu queria pegar um gancho e aproveitar a oportunidade para parabenizar a Vossa Excelência pelo aquele projeto que as pessoas que vão realmente fazer suas inscrições para prestar o concurso, eles estão isentos do pagamento. A gente percebe que realmente Vossa Excelência foi muito feliz, porque esse é um projeto que realmente vem incentivar mais para que as pessoas possam lá fazer a sua inscrição e participar do concurso público. Vossa Excelência está de parabéns. Continua fazendo isso. muito obrigado, ô João Minaré. Eu acho que parabéns a todos nós, meus colegas que aprovaram o projeto, e eu fico feliz de poder estar contribuindo, fazendo a minha parte, como eu sempre digo, hoje eu sou vereador, amanhã eu não sei se eu vou ser ou não, mas as coisas boas que se faz sempre fica. E aí é bom as pessoas terem boas lembranças, né? Daquilo que ficou para o povo. Isso é muito importante, né, meu presidente? Sim, o senhor que é um legítimo representante do povo, sempre atende às reivindicações da população, sabe o que eu estou dizendo. Senhor presidente, com relação ao último requerimento, o 574 é um requerimento que eu já fiz nessa casa, e toda vez que eu vou naquele local, eu não entendo o porquê da administração de não atender, Paçoca. Quando a gente dirige até a Bavep, por exemplo, ou agora o Hospital Notre Dame, quando for inaugurado, quando a gente se desloca, quando sai daquele local, nós temos que dirigir até em sentido Cachoeirinha, fazer a rotatória e voltar. Eu estou pedindo uma passagem ali. Eu acho que justifica. O movimento, o fluxo de veículo ali é grande. E se tiver aquela passagem, aquele retorno ali, vai resolver de vez a situação. Eu entendo que sim, é uma coisa para se estudar, mas eu acho que é uma reivindicação de todos, porque de repente você quer ir num Barretos Country Hotel, você não pode entrar diretamente ali, você tem que dar a volta. Então eu acho que para o nosso secretário de trânsito fazer um estudo, né, doutor Otávio, e ver se pode atender
porque o Barretos Country Hotel é uma empresa que está investindo muito na nossa cidade, na parte de hotelaria, e vai ampliar as suas dimensões lá, vai aumentar os pedidos. Então, eu acho que vamos estudar essa possibilidade, e esse requerimento vem de encontro com isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão dos requerimentos. Você vai discutir? Pois não. Vim aqui porque eu estava lá fora e eu escutei algumas coisas. Então agora vim aqui para escutar. E gostaria de escutar mesmo. E querer debater com quem quiser debater comigo. Eu já cansei de falar isso. Um monte de vezes. Mas como eu sei que não vão debater, eu só vim aqui a essa tribuna para dizer que um dos requerimentos propostos pelo vereador, com relação à rotatória ali, ou a pretensão de se fazer uma conversão antes da rotatória, se chama, senhor vereador, diminuição de risco de acidente, isso. Uma vez que for feita uma conversão ali, numa pista que é faixa estreita na zona central, qualquer veículo que vier a fazer conversão vai pegar as duas pistas, de ida e de volta. E se for um veículo grande, mais ainda será o risco, principalmente porque aquela faixa de rolamento ali já permite velocidade acima de 60 por hora. Significa, então, que embora possa ser uma requisição da Bavep ou do Hotel Country Hotel, do Hotel Country, vai se colocar acima de tudo, dos interesses dessas duas estruturas, o risco às vidas humanas que trafegam pelas rodovias. E se for uma carreta, então, nem se fala. O processo de rotatória que vem sendo feito, implantado em qualquer cidade civilizada, é exatamente para diminuir o risco de suicídio, de acidentes. E esse risco de acidentes vai aumentar exatamente com o requerimento aqui proposto pelo senhor vereador. Então, eu não posso nem dizer que eu sou manifestamente contrário, porque eu acho que isso é absurdamente contrário, uma vez que existe uma rotatória a 300 metros de distância, não mais do que isso. O que não dificultaria o trabalho para ninguém e colocaria todo mundo em segurança. Todo mundo, porque rotatória tem sinalização e existe um procedimento muito mais adequado em termos de comportamento do motorista com relação à rotatória, o que não existe com faixa de reversão. Por isso, eu vim aqui à tribuna para dizer que isso aqui é uma bobagem e vou votar contra. Agora, vim aqui para ver se, porque eu estava lá fora, eu ouvi alguma coisa falada a respeito de vereador. O senhor quer falar alguma coisa para mim agora, senhor vereador? O senhor quer falar alguma coisa para mim, perante mim, como eu gosto de falar diante dos outros? Eu não falo atrás de ninguém. Vereador, por favor, vamos discutir o requerimento. Não, é porque ele disse alguma coisa que eu não ouvi, mas pertinente a mim. Então, eu vim aqui para saber se ele quer dizer para mim. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo na sua cara. Ou então Então, fala. tudo bem. Então, Você não fala nada, melhor rapaz. não. Falar assim. Você não fala Vai ver na nada. hora certa, Pô, se vai você ouvir. falar, você vai dar o direito de ouvir. Você vai ouvir na hora certa. Você, Mexer comigo, um desqualificado como você, vereador, mas por favor. eu sou desqualificado. Por favor, imagina olhe você, bem o também. médico dá um exemplo que você dá. Então tá bom, por favor. Acho que é melhor a gente pegar e evitar discussões. Ó. Ô, por favor. Isso aí você discute lá fora, gente. Aqui dentro não, por favor. Aí você se resolve lá fora. Na hora certa você vai saber. Continue a discussão. Tá? Você é um frustrado. Os requerimentos do vereador Lipim. Não havendo mais vereador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Você é um frustrado. Safado vai ser você que Ó. você está vendo aí acontecer. Vereador, faça favor. Lá fora se resolve. Dentro não. Vamos continuar os trabalhos. O senhor foi presidente, sim, vereador. Todos são todos vereadores atuantes. Por favor. Peraí, ô Mandioquinha, o presidente. Não, tudo bem, eu estou falando. Eu pedi para ele também, por Você deu o favor. nome desse Tudo bem. rapaz e nem Tá falou. certo. Lá fora a gente, vocês, né? Por favor. Foi igual eu acabei de comentar, as coisas particulares, gente. Bom, o requerimento 0577/2007 do vereador Luiz Carlos Anastácio está em discussão. Não vai discutir, então está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Luiz Carlos Anastácio. Requerimentos do vereador Claudionor Rios. Pus em votação, o senhor votou? Coloquei em votação.
O senhor estava discutindo, vereador. Eu coloquei em votação. Eu falei, não, eu não voto atrás, porque eu falei, você fica discutindo, foi coisa pessoal lá fora, está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Eu manifestei meu voto da tribuna. E eu faço questão que Vossa Excelência se relembre disso. Na tribuna eu disse que eu votaria contra. E Vossa Excelência não pode passar por cima disso. Certo. Eu vou pedir para a secretaria, então, refazer o voto, senhor. Senhor presidente, Muito obrigado. é a segunda vez que ele faz o mesmo ato. A outra vez teve a votação, ele não votou e pediu para constar e você deixou. Não, eu Coisas não, aqui vereador. na- Eu sou a primeira vez que eu assumi. Foi a ué. segunda vez. No projeto ele falou que votaria favorável, mas constava o voto dele. Então eu acho que quem prega exemplo aqui tem que se dar o exemplo. Votação, uma vez votado, ele tem que manifestar, ou está atento à votação. O senhor tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente. No projeto em questão que o cidadão aqui, vereador, está dizendo, eu não votei realmente e pedi a palavra como líder. E isso está dentro dos arquivos da casa. Fiz a justificativa como líder, porque ele havia inquirido exatamente a minha não votação. E eu, como não votei, realmente, não justifiquei voto. Eu apenas fiz a palavra, o uso da palavra como líder. E é isso que está constando aí nos documentos da casa. Então não fala mais bobagem, não. Escuta e lembra das coisas corretamente. Aquela hora não. Tá certo. Eu pedi para ele se manifestar porque ele não quis ficar em pé. Então aí está registrado. Ele tinha se manifestado aquela hora, vereador. Não, mas ele não levantou, mas ele se manifestou. Não está. Eu falei com o vereador, você está entendendo? Não, tudo bem. Porque eu falei, por favor, levanta. Ele falou, não, eu estou manifestando. Então se manifesta. Ele se manifestou ao contrário. Está certo? A manifestação não precisa ser Certo. postural, senhor presidente. Está ok. Está em discussão o requerimento do vereador Claudionor Rios. Está em discussão. Vai discutir isso? Senhor presidente, demais componentes da mesa, pessoal da imprensa, nobres colegas vereadores e o pessoal aí que nos honra com a sua presença costumeiramente. Muito obrigado pela presença e pelo prestígio. Nós já temos aqui alguns requerimentos que achamos de alguma importância. O primeiro requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se existe projeto visando a pavimentação de algumas vias públicas do distrito de Ibitu que estão precariamente mal cuidadas, muito mal cuidadas, né? Com as chuvas, e mesmo sem chuvas, elas estão em situação de calamidade. Tem um outro, requer o senhor prefeito municipal, esse de número 586, solicitando se há possibilidade de proceder à reforma da praça da igreja de São Luís. Justifico. De frente à igreja de São Luís, há dificuldade muito grande para estacionamento dos veículos, principalmente dos pessoal que comparece às missas lá. Então, o remodelamento da praça, a arborização e a construção do estacionamento lá seria de uma importância muito grande, porque já faz falta isso. O mesmo caso acontece lá de frente à Praça do Bom Jesus, com relação ao pessoal que está frequentando a missa na Igreja do Bom Jesus e não tem onde estacionar seus veículos, e quando estacionam, fazem de maneira precária, colocando em risco a vida dos transeuntes. Mas, finalmente, o que eu acho de uma importância fundamental, viu, Lipinho, seria a visita dos nossos alunos de todas as escolas do município de Barretos às usinas de açúcar e álcool, porque esse processamento que ocorre na indústria açúcar-alcooleira não está sendo bem divulgado e a população necessita, sim, de uma divulgação maior. Nessa Câmara, eu gostaria de conclamar os meus colegas vereadores que aproveitassem mais o tempo para coisas que entendo de alguma relevância bem maior.
nesse caso, o avanço da cana-de-açúcar está tomando espaço da lavoura de grãos e cereais estão sendo esquecidos, enquanto a cana, que beneficia meia dúzia de usineiros e produtores de cana, que enriquece em detrimento da maioria da população sofrida brasileira, que é ou cortador de cana, ou peão de boiadeiro, ou apanhador de laranja, qualquer coisa assim, e que ficará certamente desempregado, uma vez que a cana totalmente mecanizada, não é, Euripinho? Vem, como o nosso colega, que hoje não se encontra presente, o Paulo Correia, tem falado de maneira oportuna e criticado, mas ele ainda fala pouco, e Otávio, ainda fala pouco. A gente que conhece, uma vez que eu morei por longos anos na região canavieira de Sertãozinho, Pitangueiras, Ribeirão Preto, que a gente conhece bastante, a gente sabe a situação que fica o município e que onde tomada as suas terras férteis por uma maioria da cultura, ou seja, pela monocultura da cana-de-açúcar. Dessa forma, eu começo hoje a lembrar os meus colegas vereadores, a população de modo geral, o perigo da monocultura, principalmente uma monocultura predatória, aquela que deteriora o meio ambiente, emite fuligem, quando se pensa que a cana tem que ser queimada, não sendo assim, não seria industrializada. Mais uma mentira dos usineiros, e que coloca a gente que não conhece, aqueles que não conhecem o processamento da cana-de-açúcar e acha que ela deveria ser queimada. Esse humilde vereador que vos fala já cortou cana. E já cortei cana crua, sem ser queimada, viu, João Minaré? Comecei como humilde cortador de cana, numa usina, e acabei, graças a Deus, como chefe do escritório. 2 anos depois, e dali a gente cresceu. É nesse sentido que eu vou apresentar, inclusive, outros projetos que estão em fase aí de preparo com relação a esse fato. Para finalizar... Pois não. Ô, Claudio Honor, eu sempre te admirei. Você é uma pessoa que tem uma enorme capacidade, e agora, você contando um pouco da sua história, né, que você começou como um cortador de cana e conseguiu chegar a chefe de escritório. Então, Vossa Excelência é um homem que tem uma capacidade e merece todos os nossos aplausos. Mas quando eu vi os requerimentos de Vossa Excelência, e Vossa Excelência disse que está preocupado com o estacionamento da Igreja de São Luís, e me veio aqui na memória, lembrando o passado, que quando existia aquela capelinha ali do lado, e tinha um sino, deve ser nos anos 70, 75, eu fui convidado para formar uma diretoria, no qual o Luiz Oreste também fez parte. Eu fui convidado para ser o tesoureiro. Então, deve estar lá na Igreja de São Luís, no livro de ata, está registrado nos anais daquela igreja, que eu fui o primeiro tesoureiro quando colocou o primeiro tijolo, começou a construção da igreja. Então, a gente tem um passado, graças a Deus, que é uma lembrança muito bonita, porque a gente fez parte do início daquela construção da igreja como tesoureiro. A gente também pôde dar colaboração. Eu lembro quando tinha aquela quermessinha ali, era tudo gramado, né? Tinha o sininho da capelinha. Então, a gente tem uma lembrança maravilhosa, né? E hoje é uma igreja maravilhosa, muito bem construída, num lugar estratégico. Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado, João. Você sempre colocando oportunamente a sua opinião. E aí também nós temos alguma coisa em comum, João. Enquanto você ajudou com seus tijolinhos, a sua colaboração, a sua presença inestimável, que em todo evento você está, João, você que é um cidadão histórico aqui em Barretos, né? Eu tive a oportunidade e a alegria de fazer a planta daquela igreja, a igreja de São Luís,
Porque entre algumas formaturas a gente tem também de técnico em arquitetura. E naquela época eu trabalhava com o arquiteto Mário Basso e, evidentemente, sob orientação dele e sob ainda a ideia primária, a principal ideia do Padre Gai. O Monsenhor Gai foi quem criou a ideia principal daquela igreja em forma de cruz, da igreja de São Luís. Ele passando por Mário Basso e nós três acabamos por concretizar aquele projeto, e eu montei o projeto e nós fizemos. E agora eu fico muito feliz em saber que você colaborou também na construção daquela igreja que é de todos nós. Muito obrigado. Então, para finalizar a minha fala, eu quero dizer que vou fazer todo o empenho, gostaria do apoio dos meus colegas vereadores para fazer gestão junto ao poder público, ao executivo, para que essas crianças nossas, Euripinho, possam visitar as usinas de açúcar e álcool. Um minuto. Por favor. Muito Você obrigado. tem mais tempo. Para concluir, os nossos alunos, visitando essas usinas de açúcar e álcool, terão a oportunidade de saber como é o processamento da cana, desde a lavagem, da chegada, a descarga do caminhão, a lavagem, a pré-lavagem, depois a lavagem, e depois a moagem, a decantação da garapa, infelizmente, mediante produtos químicos, e vai uma longa história até sair o álcool e pela destilaria, e o açúcar demerara inicialmente, que é o açúcar mascavo, e por seguinte depois o refinamento desse açúcar, que também por processo químico e de abrasão, todos esses processos que deveriam ser de conhecimento da nossa população. Nossos alunos certamente terão uma aula não só de cidadania, mas de conhecimento, de como se é processado, para que no futuro eles tenham mais oportunidade de poder opinar sobre o que está acontecendo, sobre a tragédia que está acontecendo com a implantação da monocultura da cana-de-açúcar, grande geradora de miséria, que por sua vez gera o crime. É uma preocupação. Por hora, muito obrigado. Continue a discussão, requerimento do Claudionor Rios. Não havendo mais oradores, está em votação. O requerimento 587/2007, requerimento 586/2007 e o 578/2007. Está em votação os requerimentos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade os requerimentos do vereador Claudionor Rios. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em explicação pessoal, o vereador Olimpo Jorge Nabem. Senhor presidente, colegas vereadores e imprensa, eu poucas vezes usei a tribuna para fazer alguma explicação pessoal, mas o fato de eu requisitar da presidência esse espaço é para dizer o seguinte, senhor presidente, e eu quero fazer que o senhor constasse em ata o que eu vou estar falando agora, porque o ano passado e há algum tempo esse vereador vem, através de requerimento, reuniões constantes no conjunto Nilton Siqueira Sopa, reivindicando para aquela população a individualização dos hidrômetros. E eu tenho respostas constantes do CDHU, dos órgãos competentes, onde já foi implantado no bloco 3 a individualização dos hidrômetros, e com sucesso. Só que, juntamente com o prefeito, nosso diretor do SAI hoje, o Mussa, e antes o Cacá, nós fizemos vários requerimentos solicitando verba do governo e esperamos agora a transição para poder ver se consigamos valores para poder amenizar esse custo que aquele pessoal terá com a individualização dos hidrômetros. Nós sabemos que
uma população muito carente, que não tem condições nem de pagar a sua água, fica muito difícil que tal encargo chegue até eles. E a minha preocupação, a minha luta, a minha dedicação, às vezes trabalho muito no silêncio, é conseguir esse objetivo, conseguir essa reivindicação de que é colocar os hidrômetros nos predinhos, no Nilton Siqueira Sopa. Então, senhor presidente, eu quero que conste em ata que essa reivindicação já vem de algum tempo por esse vereador, pelo diretor do SAI, pelo prefeito, para que amanhã ou depois, quando a gente conseguir esse objetivo, se Deus quiser, colocando os hidrômetros individuais nos predinhos, alguém não venha, qualquer pessoa, seja político, seja outras pessoas, querendo dizer que tal benefício foi conseguido por verba ou por algum motivo ou outro, por um requerimento que ele fez na Assembleia ou por um deputado, porque nós estamos vendo aí em nossa cidade, ultimamente, alguns fatos idênticos a esse, onde tais benfeitorias estão sendo conseguidas ou solicitadas e estão aí aparecendo pai de criança recente. E eu acho que o importante é que a cidade seja beneficiada, independente daquele que conseguiu o recurso, porque nós lutamos pelo povo, nós lutamos pela melhoria de vida do povo. Por isso, eu estou nessa briga já há algum tempo, nessa luta para conquistar realmente. O prefeito vem dando todo o respaldo, o diretor do SAI vem dando todo o respaldo, nós temos contato direto em São Paulo, buscando esses recursos para conseguir colocar os hidrômetros individuais nos predinhos, no Nilton Siqueira Sopa. Infelizmente, é uma obra um tanto antiga. Hoje, os condomínios hoje já são feitos já com individualização de hidrômetro, mas esse, infelizmente, não foi. E a nossa intenção é conseguir, através de um projeto do SAI, que já foi mandado, já foi questionado, conseguir esse objetivo, que é colocar os hidrômetros individuais nos predinhos, no conjunto Nilton Siqueira Sopa. Gostaria que ficasse constando em ata, para que amanhã ou depois, quando tal benefício fosse conquistado por essa administração, por esse trabalho, não venha a ser questionado porque outras pessoas conseguiram ou que fez, porque é muito difícil, é muito chato as pessoas que se utilizam desse meio para benefício próprio. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor está de parabéns, eu ouvi atentamente essa explanação. O senhor falou 4 vezes em atas, está colocado em atas. Explicação pessoal, vereador Francisco Abamiziara. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero que conste em ata, senhor presidente, que eu estou fazendo aqui uma consulta à diretora da casa para fazer um levantamento, porque, ao que me lembre, esses requerimentos como esse, que foi citado aqui anteriormente, já foram requeridos aqui nessa casa muito anteriormente ao que está sendo citado em termos de data. Eu solicito a vossa senhoria que faça o levantamento e veja, que eu não sei quem foi que fez esse requerimento, pedindo exatamente a individualização, e não foi esse vereador, não, foi bem antes dele. Então, é só fazer o levantamento, nós vamos encontrar lá o pai verdadeiro, se é que tem uma coisa para isso, então vamos descobrir. E aí, então, é uma solicitação oficiosa, oficial, eu solicito a vossa senhoria que faça esse levantamento para a gente, e na próxima sessão a gente vê se tem mesmo realmente ou se não, mas eu acho que tem. E gostaria de saber, então, quem foi que começou a propor realmente essas coisas em benefício daquela população. Mas o que me traz aqui à tribuna, senhores vereadores, são 4 requerimentos que eu apresentei e recebi a resposta de quatro departamentos da administração. O primeiro, respondido pelo senhor secretário de Obras e Serviços, em que eu faço mais uma vez o questionamento à empresa Filadélfia. E a empresa Filadélfia responde que os empregados dela ainda estão recebendo com cheques de cidades que não de Barretos, porque a empresa não conseguiu ainda abrir conta nos bancos desses 170 funcionários. Eu estou questionando isso para dizer como é que é tão difícil assim não conseguir abrir conta e pagar as pessoas, com pelo menos paguem dinheiro para elas, já que não... Sempre depois do dia. E, às vezes, o cheque, as pessoas não podem descontar no banco, porque não tem conta ou não tem fundo, aí elas vão ter que buscar
o desconto desses cheques em situações piores e pagando algum jurinho que sempre paga. Segunda coisa, eu até comentei aqui, ó, até você, Mussa, né, que respondeu aqui uma bobagem lascada. Ou ele não sai do gabinete, ou ele não vê as coisas. Eu pedi para que houvesse proteção, principalmente auditiva, aos funcionários que trabalham no corte de grama ali na praça e aqueles que fazem o corte de cimento nessas ruas onde aí está se tentando implantar alguma obra de melhoria. E ele está dizendo aqui que são fornecidos aos funcionários capa de chuva, protetor facial, perneira, óculos incolor, macacão, lente, luva, etc. Mas todos eles estão trabalhando. E ele não respondeu o que eu perguntei, né, do negócio para tampar o ouvido, porque aquilo ali está muito acima dos milhares de decibéis permitidos para qualquer audição normal. Respondeu que está todo mundo equipadinho e não é nada disso que está acontecendo, é só verificar onde quer que seja para saber que ou ele está delirando ou ele está mentindo. Outro requerimento, perguntando sobre a iluminação da quadra poliesportiva, coberta, etc. e tal. O senhor secretário de Esportes responde que eu pedi para iluminar uma quadra aqui, ele responde, com erros de português, por sinal, que a quadra vai ser utilizada para os jogos regionais de Barretos, mas não me respondeu se vai iluminar ou não, se vai melhorar as condições. Fez aqui um oba-oba a respeito da festa que vai ocorrer, mas não disse se vai cuidar da praça como deveria cuidar. Quer dizer, mais uma resposta jogada ao espaço. E o último que foi solicitado, eu perguntei ao senhor prefeito se o funcionário público não poderia tirar a licença-prêmio dele em 3 meses seguintes, em 3 meses sucessivos. A resposta que veio do senhor prefeito, e essa veio assinada por ele mesmo, é dizendo que se o funcionário ficar 3 meses contínuos afastado e mais um mês de férias, vai gerar uma série de problemas administrativos. Não sei como, porque essa medida é seguida pelo Estado, essa medida é seguida pelo governo federal e não acontece problema nenhum. Só na prefeitura de Barretos que vai acontecer? E será que o prefeito, com tantos e quase 2.000 funcionários, não dá conta de equipar a situação para poder dar ao funcionário o direito dele usar as férias dele como ele bem entender? Porque se ele está usando isso, ele vai usar isso a cada 5 anos. Ele não vai usar isso todos os anos. Ele vai usar o benefício da licença-prêmio de 5 em 5 anos. E aí, já que é uma licença-prêmio, já que é um prêmio a ele, que não seja de administração a impor a forma como deve ser estabelecido, e sim como for de interesse do próprio munícipe. Quer dizer, recebi 4 respostas, as 4 altamente insuficientes, mostrando o desarranjo que está existindo dentro da administração. Ela não dá conta de responder requerimento. Agora vai mandar projeto pedindo dinheiro emprestado? Exario da pauta, nada mais havendo a tratar-se, declaro encerrada a presente sessão. Só lembrando aos senhores vereadores que segunda-feira não haverá sessão, que vai ser a 5ª do mês. Muito obrigado. Sexta-feira tem uma sessão solene, que é a entrega dos títulos de cidadãos. De 4, né? De 4 homenageados, sexta-feira.